A paz do Senhor para os irmãos. Amém! Eu quero agradecer primeiramente uma oportunidade a Deus, né? Que Ele me trouxe até aqui, né? Me deu essa rica oportunidade de estar levando a palavra dEle, né? A palavra não é minha, é do Senhor. Eu quero agradecer também a nossa irmã Aline pela oportunidade de confiar a palavra do Senhor a mim nesta noite. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 17, Aleluia. versículo a partir do 16. O Senhor em casa tinha me dado duas palavras. E até na hora do culto ele não tinha confirmado ainda qual era a palavra. E na hora que a irmã estava louvando, que acabou de dançar aqui, não sei o nome dela. Na hora que ela estava louvando aqui, o Senhor me confirmou a palavra. E eu falei, Senhor, muito obrigada por ter confirmado a palavra que o teu povo precisa ouvir nessa noite. Porque eu não conheço vocês que estão aqui, mas o Senhor conhece. E o Senhor conhece cada coração que está aqui essa noite. E Ele sabe o que vocês precisam ouvir. O Senhor já tratou comigo em casa e eu tenho certeza que o Senhor vai falar no coração de vocês também através dessa palavra. Fecha seus olhos que eu vou orar antes de dar início. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu e a responsabilidade que é tão grande de levar a Tua palavra. Pai, que não seja mais eu aqui neste altar, mas que seja o Teu Espírito em mim, Pai. Porque de mim eu não tenho nada, se não for o Senhor comigo. Quem sou eu, Pai? Eu sou totalmente dependente de Ti nessa noite. O Teu povo está aqui sedento de ouvir a Tua palavra, Pai. Então que o Senhor possa tomar a direção e me ajudar nessa noite. O que eu não consegui, Senhor, falar, transmitir, que o Teu Espírito, Senhor, venha testificar no coração dos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler Gênesis 17, a partir do verso 16. Diz assim: Eu abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. O Senhor ministrou muito forte no meu coração. É uma passagem muito conhecida de Abraão. E eu vou ser bem breve, irmãos, que o que o Senhor me deu é bem rápido. E eu peço que os irmãos prestem muita atenção. Aqui conta a história de Abraão. O Senhor fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de grandes nações. E nesse meio tempo entre a promessa até o cumprimento, se passaram 25 anos. Entre o que Deus prometeu a ele até Isaque nascer, se passaram 25 anos. E aí você fica pensando, né? 25 anos
de ajudar o Senhor, talvez, no cumprimento da promessa. Porque muitas das vezes nós somos assim, né? O Senhor promete algo para nós, e aí a gente fica muito empolgado, né? O Senhor falou comigo, o Senhor me prometeu, e aí passa um mês, passa 2, passa um ano, e nada do Senhor cumprir. E aí a gente, muitas das vezes, tenta dar uma ajudada no Senhor, né? E isso aconteceu. Sara tentou ajudar o processo. E disso, ela dá uma grande ideia a Abraão. Abraão, que tal você se deitar com Agar, a nossa serva? Já que eu sou estéril e eu não posso ter, Agar te dará um filho, o filho da promessa. E Abraão aceita a ideia dela. E aí nasce Ismael. Então nasce Ismael. E aí, eu fiquei pensando, poxa, nasce Ismael. No coração de Abraão, nasceu o filho da promessa. Foi o primeiro filho de Abraão. Ele se sentiu realizado em Ismael, porque ele que chamou ele de pai primeiro. E ali ele achou que ia ser o cumprimento da promessa, o meu filho Ismael. E não foi errado o que eles fizeram. Antigamente a lei dava esse direito a ele. A mulher que era estéril, o homem poderia se deitar com outra para ter um filho. Ele não gerou Ismael em pecado, ele não gerou Ismael num erro, mas Ismael foi gerado fora dos planos de Deus. Não era planos do Senhor, planos de Deus, que a promessa se cumprisse através de Ismael. E sim de Isaac, o Senhor já tinha avisado. E muitas das vezes a gente é assim. A gente tenta ajudar o Senhor e acaba gerando Ismael. E Ismael, para ele, se tornou uma realização. E tem hora que a gente também está assim. A gente não tem paciência de esperar no Senhor e começa a gerar coisas de nós, que os nossos braços podem fazer, o que nós podemos fazer, e começamos a nos sentir realizados, como Abraão se sentia realizado em Ismael. Só que não era a promessa. Ismael não era a promessa. E muitas das vezes a gente está se sentindo realizado em coisas que não é a promessa do Senhor. Tem gente que está se sentindo realizado sem cumprimento da promessa. E isso muito. E tem hora que eu fico me colocando no lugar. Senhor, será que eu estou me sentindo realizada em coisas que não era para mim estar sentindo? Será que eu estou sentindo eu realizada sem cumprimento de promessa? Porque Deus até abençoa Ismael, como Abraão pede. Abençoa Ismael. Quando o Senhor volta e lembra ele da promessa que Sara geraria, ele fala: Senhor, abençoa Ismael. Só que tem uma grande diferença entre uma bênção e uma aliança. Ismael recebe a bênção, mas quem recebe a promessa da aliança é Isaac. Isso significa que nem toda a bênção que nós estamos vivendo está no centro da vontade de Deus. Tem hora que a gente está recebendo bênçãos e a gente está achando que está vivendo a promessa. Ó, o Senhor está falando, tem gente que está recebendo bênção, está cheio de bênção, mas não está vivendo a promessa. O alvo do cristão não é só ser abençoado. O alvo do cristão é viver na direção de Deus, viver a promessa que Deus tem para nossas vidas. E eu quero te perguntar, você está se sentindo realizado ou você está vivendo o que o Senhor prometeu? Você está tentando achar uma realização através do que você pode fazer, ou você está esperando a promessa em Deus? Porque talvez está tudo bem. Bárbara, o Senhor me prometeu uma empresa. Tu foi lá e abriu o seu CNPJ e está dando tudo
Mas não foi talvez a empresa que Deus te prometeu. E você está se sentindo realizado naquilo que o Senhor não te prometeu. Você está vivendo como Ismael aqui no braço, ó, conjecturando, sendo que o que o Senhor te prometeu foi Isaac. E eu quero te dizer uma coisa. Talvez você está falando, Bárbara, mas está tudo bem. Mas não é Isaac, é Ismael. E uma certeza que eu tenho para te dar essa noite: Isaac é muito melhor. As promessas que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que a gente consegue com isso daqui, ó. As nossas forças, os nossos braços. É muito melhor viver o que o Senhor tem para a gente do que a gente escolhe viver. E quando Abraão, naquele momento que o Senhor, que Deus chega ali e fala com Abraão, ele se prostra e ri. E ele pensa consigo: será que um homem de 100 anos pode ser pai? E Sara com 90 pode gerar? Quando ele ri, irmãos, não é um riso de deboche, porque ele ri no pensamento, mas ele fala outra coisa para Deus. Ele fala: abençoa Ismael. Quem dera se o Senhor pudesse abençoar Ismael. E o Senhor, e Deus fala firme com ele: eu posso até abençoar Ismael, mas a minha aliança é com Isaac, que Sara vai gerar. Ele é muito convicto, irmão, sabe? Porque quando o Senhor nos promete, ele cumpre o que ele promete. A gente pode tentar dar jeitinho, a gente pode querer fazer alguma coisa, mas a promessa vai se cumprir no tempo que ele determinou e da maneira e com quem ele determinou. Não adianta a gente querer dar um jeitinho, não, que o tempo dele chega e ele tem o melhor para nós. E quando ele se prostra e ri, ele não ri porque ele está duvidando do que Deus pode fazer. Porque muitas das vezes nós não duvidamos do que Deus é capaz, nós duvidamos de nós mesmos. Como ele estava ali, tipo assim: Senhor, eu não duvido que o Senhor é Deus para fazer, porque Deus pode todas as coisas. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer, no estalar de dedos. E a gente sabe disso. E o pior é que a gente sabe, só que tem hora que a gente duvida de nós mesmos. A gente acha que a gente não está apto para receber. Talvez porque passou muitos anos e a gente está igual a Abraão: mas eu estou velho. Como que eu vou viver isso agora? Nem força eu tenho mais. Meu Deus. Nem força eu tenho mais. Talvez nem alegria eu tenho mais. Ah não, Senhor, já passou muito tempo. Não é mais para mim. Empresa, nem cabeça mais eu tenho para isso. Abençoa a minha mesmo. Meu casamento. Já cansei de orar pelo meu marido. Já cansei de orar pela minha esposa. Deixa do jeito que tá. Tá bom assim. Não, irmãos. Quando o Senhor, Ele promete, Ele cumpre. Se o Senhor te prometeu que a tua casa vai servir o Senhor, vai servir o Senhor. Aleluia. Se Deus te prometeu algo, vai cumprir no tempo dEle. Glória a Deus. Não é pra gente tentar dar jeitinho mais. É pra gente esperar o tempo. E o Senhor fala comigo e com você nessa noite: passa a fazer questão de Isaac. Abraão já não se sentia talvez mais apto de receber aquilo, e ele não está fazendo talvez mais questão. Não, Senhor, abençoa aqui o Ismael, que está muito mais fácil. Porque como que eu vou gerar, como que Sara vai gerar, como que eu vou dar um filho? E o Senhor fala: não, ainda este ano Sara vai gerar a promessa que eu fiz. E eu quero liberar uma palavra como profeta essa noite. A Bárbara vai cumprir porque você liberou? Não. Vai cumprir porque você vai passar a se sentir apto essa noite. Aleluia. Porque você vai ter fé de receber aquilo que o Senhor já te entregou há muito tempo. Que talvez o Senhor já te prometeu algo e já passou tanto tempo que você já não está se sentindo mais capaz de receber. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar que ainda este ano Ele vai entregar aquilo que Ele te prometeu. E não adianta você querer dar jeitinho: Senhor, mas isso não. O que o Senhor te prometeu é Isaac, que
aqui. Não é o que você gerou com os seus braços. Não é o que você gerou com o que você tinha, com a provisão que você tinha. É o que o Senhor te prometeu. Mas, Bárbara, você não conhece a minha vida, você não sabe o cenário que eu estou vivendo. Você não sabe a prova que eu estou passando. Mas o Senhor não precisa de cenário favorável, não. O Senhor gosta de cenário improvável mesmo. Como aqui, ó, de Abraão, 100 anos e Sara 90. Tinha como a nossos olhos humanos dar alguma coisa? Não tinha, irmãos. E talvez a tua vida está assim essa noite. Está um cenário totalmente desfavorável. Bárbara, mas você não conhece a minha vida financeira. Eu não conheço, mas Deus conhece. E se Ele prometeu, Ele faz. Bárbara, mas você não conhece o meu marido. Ele está enfiado nas drogas. Ele chega em casa agressivo. O Senhor te prometeu, Ele cumpre. Ele não precisa te dar com as coisas tudo no lugar. Pelo contrário, quanto mais as coisas estão assim, ó, de cabeça para baixo, é aí que Ele gosta. Sabe por quê? Que aí você não vai bater no seu peito e vai falar que foi você que fez. Vai falar, foi a mão de Deus. Porque só quem tira a gente de cenário desfavorável é a mão de Deus. Ele vai lá assim, ó, arranca a gente e bota aqui, ó. É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. Então, se as coisas estão difíceis, é onde Deus começa a trabalhar. Pensa para esse lado. Está difícil, Senhor? Até aqui eu consegui. Daqui para frente é com o Senhor. E é assim que Ele gosta, de quando a gente se entrega. Porque tem hora que a gente quer ter o controle da situação. A gente quer fazer da nossa maneira. E o Senhor está assim, filho, filha, eu estou aqui, ó, faz tempo. É só entregar o controle na minha mão para eu fazer. É só esperar da maneira que eu quero. Porque a gente tem mania da gente querer resolver tudo. E depois, quando tudo dá errado, quando está tudo fora dos trilhos, aí a gente lembra de orar. Aí a gente lembra que a gente tem um Deus que pode tudo. Meu Deus. É uma mania bem diferente, irmãos. Eu também sou assim, tem hora. Eu me descabelo e depois eu lembro que eu tenho um Deus. Mas o Senhor está repreendendo isso da minha vida no nome de Jesus. Que a primeira coisa que a gente tem que confiar é em Deus. As coisas começou a sair do trilho, joelho no chão. Porque ali a gente tem resposta. Quando a gente ora, a gente tem resposta. E quando ela começou a louvar Deus de obras completas, foi aí que o Senhor falou comigo. Deus é tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso, que Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e Sara. Isaac nasce e Sara amamenta ainda. Já viu uma pessoa de 90 anos amamentar? Ter leite para amamentar? E é assim que Deus faz com a gente. Deus talvez nos leva no limite, a gente acha que não dá mais para cumprir, que a gente não está apto mais para receber, mas o Deus que promete, Ele cumpre e dá condições para a gente viver o nosso milagre. Deus dá condições mentais, Deus dá condições sentimentais, Deus dá condição física, que talvez você está se achando muito velho para receber. Deus te dá condições para receber e desfrutar do milagre. É muito maravilhoso ver Sara com 90 anos ainda amamentando. Deus é maravilhoso, irmão, porque Deus faz por completo. Faça questão da tua promessa com Deus. Aleluia. Quando Deus me trouxe aqui para lembrar das promessas que talvez estavam esquecidas no coração de alguém. E o Senhor está lembrando. Lembra que eu te prometi? Hoje é noite de eu te entregar. Aleluia. Hoje é noite de eu relembrar tudo aquilo que eu te prometi, que eu vou cumprir. E que é para você ter fé e fazer questão daquilo que eu te prometi. Aleluia. Meu Deus. Eu posso chamar aqui na frente para orar, Maria? Posso? Eu quero chamar quem aqui, acho que todos nós temos promessas. Quem aqui talvez desistiu de alguma promessa? Quem aqui talvez está desanimado, tipo Abraão mesmo? Senhor, abençoa esse aqui mesmo que está aqui, que já está pronto. Senhor, faça esse aqui mesmo, Pai. O Senhor está... Eu quero orar pelas pessoas que estão com promessas esquecidas e que talvez não estava fazendo mais questão. E o Senhor está te trazendo à memória hoje.
Eu não te esqueci. Eu quero cumprir aquilo que eu te prometi. Se alguém quiser receber oração nessa noite, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Glória. Deus fiel, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Enquanto Pedro vai louvando, eu vou te dando a oportunidade de você vir receber uma oração da parte do Senhor. Aleluia. Glória, glória, Não é uma glória. oração minha, é uma oração vinda direto do Senhor para te lembrar que Ele ainda quer cumprir na sua vida. Aleluia. Glória. Quando eu olho para minhas promessas, eu confesso, vai valer a pena esse pois eu sirvo Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz o impossível ficar realizar. O meu Deus não faz pela vontade, não vou pela parte, o glória é dele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa do Deus de obras completas, vai fazer o Senhor da Senhor, quer fazer por completo na tua vida. Amém. Eu vou orar, irmãos. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que ainda precisam receber algumas promessas que o Senhor falou. E que talvez tinha promessas que você nem estava mais fazendo questão. Talvez tinha promessa que já estava esquecida dentro de você. E eu vou orar por vocês essa noite. Feche teus olhos. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. E eu sei que alcançou corações aqui nessa noite. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que estavam já, Senhor, desacreditado no que o Senhor podia fazer, Pai. Eu sei, Pai, que tem corações aqui que estavam
assim, como que vai fazer? Como é que vai acontecer? Talvez estava até questionando o Senhor, Pai. Mas o Senhor me trouxe aqui, Senhor, para falar que o Senhor é Deus de obras completas, que o Senhor promete, que o Senhor cumpre num tempo determinado. E esse tempo está chegando, Pai. E eu ministro sobre a vida dos teus filhos, Pai. Essa noite, Pai, que eles verão a tua mão sobre a vida deles. Eles verão e contemplarão, Senhor, coisas grandes que o Senhor prometeu para eles se cumprirem. E todos vão dizer: isso foi a mão do Senhor. Eu, Senhor, abençoo cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa guardar cada coração, Pai. Cada coração, cada mente que está aqui, meu Pai. E que o Senhor venha cumprir na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, o pastor, a irmã Aline.